Opa, bora iniciar então hoje o terceiro dia, falando aí sobre as travas que impedem você de ter foco. Cinco travas que vão impedir você aí de ter foco, ter disciplina, de ter produtividade. Estou com meu microfone? Tô, quase estava esquecendo aqui. Certo? Então, ontem a gente já falou sobre a primeira trava, né, que impede algumas pessoas de ter foco, de ter resiliência, de ter disciplina, que é a falta de clareza, não saber exatamente o que você quer. Tudo bom, Rafael? Cláudia? Então, a primeira trava é você não ter bem estabelecido o que você quer naquele momento. Qual que é a sua meta, exatamente para onde eu estou indo, onde eu quero chegar, certo? A segunda trava que a gente vai falar hoje é de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Normalmente se inicia aí o ano, e é como que as pessoas fazem meta, né? Ela fala assim, agora eu vou mudar de vida. Agora tudo vai ser transformado, né? E elas acabam fazendo muitos planos, acabam fazendo muitas metas de uma vez. Então, aquele domingo à noite que a pessoa fala assim: amanhã eu vou começar a dieta, eu vou aprender inglês, eu vou começar a ler livros de venda, de desenvolvimento, eu vou começar um curso, e eu vou, além disso, eu vou fazer academia, vou estudar tal coisa, vou melhorar no meu relacionamento, vou ser mais atencioso com as pessoas. Ou seja, ele coloca tanta coisa, essa pessoa coloca tanta coisa, o que acontece? Ela trava frente às metas. Ou seja, toda vez que você coloca várias coisas para você fazer ao mesmo tempo, o que que vai acontecer? Você vai travar naquele momento. Por quê? É como se fosse um adolescente, acabou de sair do ensino médio e ele tem que escolher uma área. Normalmente, o ser humano, como é que ele funciona? Quando ele tem ali uma direção para ali, ele fala, beleza, tem que ir uma direção. Quando tem duas ali, ele fala, ah, qual que eu escolho, né? E fica, tem aquele ditado do burro entre os dois montes de feno. Que ditado é esse? É aquele ditado da pessoa, o do burro, né? Que ele coloca, ele é colocado no meio entre dois montes de feno iguais. E ele fica pensando, eu vou naquele monte ou naquele monte? Aquele monte parece melhor. Não, mas esse monte aqui parece que tá mais fresco, esse feno aqui. Ah, não, aquele ali parece que tem mais, né? E ele acaba travando ali no meio, ele não toma uma decisão, acaba morrendo ali no meio, morrendo de fome. Então, mais ou menos isso que acontece com as pessoas, isso que acontece com os jovens quando ele acaba de sair do ensino médio, né? Acabam vendo aquele tanto de áreas diferentes, podem trabalhar em várias áreas e acabam por ir não escolhendo nenhuma, ou fazendo uma, ah, qual que vai, eu vou fazer o que dá mais dinheiro, escolhe, e por isso acaba ficando até por trás no mercado financeiro, no mercado profissional, porque acabam competindo com quem tem paixão pela área, enquanto eles só estão ali pelo dinheiro. Então, quando a gente começa a tentar fazer várias metas ao mesmo tempo, né, várias áreas ao mesmo tempo, várias metas ao mesmo tempo, falar, que nem uma aluna mandou essa semana, ah, eu tô fazendo aula de inglês e vou começar também espanhol, eu vou começar livro sobre de vendas e eu tô querendo agora fazer live online, fazer lives, né, trabalhar com marketing digital. Eu falei, olha, escolhe uma coisa de cada vez. Ela falou, Douglas, eu já tirei tanta coisa. Eu falei, mas faça uma coisa de cada vez, porque senão você trava em uma e você joga tudo fora o resto. Então, o que acontece? Vamos lá. Nossa meta é o quê? Se tornar focado, disciplinado e produtivo. Focado é você ter uma direção no qual você consegue olhar para isso sem se distrair. Disciplinado é você começar algo e ter constância. Disciplina, o que é ali no resultado, né? É você se dar uma ordem e você cumprir essa ordem, certo? Então, disciplina é você falar, eu vou fazer isso e você ter essa constância de fazer até o final, na hora que você falou, na intensidade que você falou, do jeito que você falou. Isso que é a disciplina, certo? E a produtividade é você conseguir ter mais resultado com menos trabalho, é você conseguir produzir. Produtividade vem de produzir mais, certo? Com menos trabalho, que a gente entra na questão estratégica. E algumas pessoas, elas falam assim, nossa, eu quero ter foco na mudança de vida. E o que elas fazem? Fazem várias coisas ao mesmo tempo, que é o oposto do foco. Ou seja, o foco é você decidir uma direção, uma estratégia, né? Fala assim, olha, eu vou nessa direção aqui. Só que o que aquela pessoa quer fazer? Aquela pessoa que diz ela que é super produtiva, né? Ela faz várias coisas ao mesmo tempo. E chegou no final do dia, ela está cansada. Por que que essa pessoa está cansada? Não porque ela fez várias coisas, mas porque ela sentiu que iniciou várias coisas e não terminou nenhuma.
certo? Então, quais vão ser as consequências das pessoas que elas têm essa trava de querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? As consequências vai ser uma frustração constante, porque ela tenta iniciar várias coisas, uma dá errado, aí ela corre para outra, a outra também dá errado. Qual que é a sensação depois disso em cadeia? Várias coisas dando errado. É de chamado desamparo adquirido. Ela tem uma sensação que ela não consegue fazer nada direito. E ela acaba até generalizando na comunicação dela. Ah, eu não faço nada direito. E se coloca lá embaixo, certo? Então a pessoa ela quer fazer tudo ao mesmo tempo, ela acaba não ficando boa em nada, que nem o pato, né? Ele ele nada, ele voa, ele anda, tenta fazer tudo ao mesmo tempo e acaba não fazendo nada direito, certo? Deixa eu abrir aqui de novo. Então, é, e outras coisas também, exemplo, aquela pessoa que ela tem vários conhecimentos sobre vários assuntos, tentou várias coisas diferentes e tem uma pequena dificuldade, uma tolerância pequena ao fracasso. O que que essa pessoa tem tolerância pequena ao fracasso? Em vez de ela começar alguma coisa e falar, eu vou fazer, mesmo que isso seja uma atividade meio chata, ela fica pulando onde tem atividades com mais adrenalina. Com mais ânimo, com uma montanha-russa maior, né? Então isso faz ela perder também essa disciplina, faz ela sempre ficar mudando e sentir que não terminou nada, né? Imagina que eu vou pintar 1.000 vasos de flor. Tem um vaso lá que eu fiz um vaso com barro, tudo certinho, bonito, e eu vou pintar esse vaso. Só que a minha meta é pintar 1.000 vasos diferentes. O que eu faço? Não é mais fácil eu pintar um vaso por vez? Termino, que eu coloco ali esse vaso do lado depois falando aqui, ó, terminei. Agora eu vou pro próximo. E aí eu vou passando um por um, eu consigo ver o meu progresso, meu resultado, né? Eu terminei já tantos vasos. Só que tem algumas pessoas que elas querem fazer o seguinte, elas querem dar uma pincelada no vaso, depois ir para outro, depois ir para outro, depois ir para outro, depois ir para outro, depois para outro. Quanto tempo ela vai terminar para pintar todos esses vasos, né? Quanto tempo ela vai terminar, talvez, para pintar o primeiro vaso, para ela ver esse resultado? Então, algumas pessoas são assim. Eu vou colocar que essa meta de pintar 1.000 vasos fosse como resolver várias áreas da sua vida. Só que em vez dessa pessoa pegar e falar assim, eu vou melhorar essa área da minha vida, para depois eu passar para o próximo, para depois passar para o próximo, para depois passar para o próximo, ela quer fazer um pouquinho aqui, depois um pouquinho lá, um pouquinho lá. Só que no final do dia, ou no final do mês, e até no final do ano, ela sente que ela não concluiu nada. E realmente ela não concluiu. Porque ela exigiu, ela deu um tempo, um esforço tão pequeno para cada área que ela não conseguiu um resultado satisfatório em nenhuma área diferente, certo? Então, vou começar a fazer metas. Qual que é o ideal? Que eu coloque ali 2 a 3 metas no meu ano. Agora, exemplo, agora é fevereiro, o pessoal tá frustrado pelas metas de janeiro e fevereiro, porque fizeram 1.000 metas diferentes, né? Que quiseram aumentar tudo ao mesmo tempo, só que o fazer várias coisas ao mesmo tempo, aquela pessoa que, eu sou multifocada, né? Eu consigo focar em várias coisas ao mesmo tempo. Isso não é nada produtivo. Isso não é nada produtivo. Quem tem mais mesmo que tenha um pouco mais de habilidade em fazer isso, que são as mulheres que são multitarefas, mesmo assim, isso não é nada produtivo nem para elas. Elas que vão. Normalmente a mulher tem mais tendência a fazer isso, né? Porque a mulher ela tem um olhar mais amplo para a vida, olhar mais amplo para várias áreas diferentes. Então, muitas vezes ela quer fazer uma mudança, ela quer fazer toda uma mudança de uma vez. E ela lida com várias áreas diferentes como se fosse uma coisa só. Então, às vezes, uma área ela tem uma decepção em uma coisinha da área, em uma área da vida, ela já quer fazer o quê? Joga o pé pra cima. Nada dá certo. Só que não é que é nada. Isso foi um detalhe só. Só que ela tá lidando aquela mudança de vida dela em várias áreas como se fosse uma coisa só, como uma meta só. Uma meta tão grande que ela não sabe por onde começar, ela não tem um planejamento, ela desanima fácil. Por quê? Porque falta ali, claro, clareza, falta estratégia, falta foco para que ela tenha essa disciplina e consiga ter no final essa produtividade, certo? Então, o que que é produtivo? Pegar uma atividade de cada vez, fazer uma meta de cada vez. Então, a gente já fez aquela questão, a gente pegou a, na alta aula, a gente pegou e colocou a meta, né? Estabeleceu a meta, se você não viu, dá uma olhada no outro vídeo também, né? Que chama A Maior Trava da Sua Produtividade. Então a gente lá aprendeu a fazer toda uma meta. Então, específica, a meta é positiva, específica, mensurável, atingível, relevante, temporal, é, e ecológica, certo? Agora,
Legal. Aí a pessoa pega e faz quantas? 5 metas assim, 10 metas assim. E aí fica perdido. É como se eu quisesse comer uma melancia inteira em vez de cortar de pedaços. Então o que a gente vai fazer? Cortar em pedaços. E a primeira pergunta é: o que que nesse momento da sua vida você quer focar? O que que é prioridade para você nesse momento? O que que vai ser critério? Imagina que eu chego num restaurante. Um restaurante que eu nunca fui na vida, aquele restaurante chique, num lugar no fundo do oceano, onde eu consigo ali, eu tenho que fazer uma reserva 1 ano, 2 anos antes para conseguir comer naquele lugar. E aí, eu chego lá nesse restaurante super chique, imagina algum lugar do mundo, restaurante muito bacana. E eu chego lá e na hora que eu abro o cardápio, são nomes de pratos totalmente diferentes que eu nunca vi na minha vida. E eu fico indeciso. O que que eu faço? Qual prato que eu escolho? E aí, imagina que você tem como se fosse. O que que você precisa nesse momento? Você fica ali, nossa, que prato eu escolho? Que prato eu escolho? Que prato eu escolho? Você fica perdido e trava. É assim que acontece com aquela pessoa que tem muitas opções de mudança. Então você pode fazer qualquer coisa que você quiser nesse momento da sua vida. Tem várias alternativas para vários planos, para várias áreas. Você pode mudar para Paraguai agora e virar um dançarino nas suas metas. Você pode abrir uma empresa, você pode abrir um curso online, você pode melhorar o seu shape, o seu relacionamento, o tempo com os filhos, o trabalho, N coisas. Pode melhorar várias e várias, várias coisas, né? Mas o que que você deve melhorar nesse momento? Você fica indeciso, como no restaurante. Agora, uma coisa que pode salvar você é ter critérios. O que que eu vou focar agora? O que que eu quero começar primeiro? O que que seria esse critério trazendo para essa metáfora do restaurante? Para eu não ficar confundido ali, porque eu não vou poder ficar voltando ali e escolhendo todos os pratos. Imagina aquele restaurante que eu posso fazer uma reserva a cada 2, 3 anos, muito difícil, muito caro. Então, eu vou fazer o seguinte eu vou usar critérios que eu conheço para me ajudar a decidir. Então, imagina que eu gosto muito de carne. Então, eu vou perguntar para o garçom: olha, qual desses pratos aqui? Imagina que eu quero uma carne magra. Qual desses pratos aqui acompanha uma carne magra? E aí, o garçom vai falar: olha, desses 30 pratos, 40 pratos, 50 pratos, 60 pratos que tem aqui, os que acompanham uma carne magra, uma carne bovina magra, talvez são esses 16 pratos aqui. Nossa, interessante. Mas desses 16 pratos aqui, quais que saem mais rápido, né? Os quais deles têm saem mais rápido? Ele fala, olha, esses pratos aqui, alguns demoram 1 hora, 40 minutos, mas tem esse aqui que consegue sair até em 30 minutos. São os mais rápidos, que são esses cinco aqui. Então, olha como as nossas alternativas elas foram diminuindo, 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 diminuindo. E aí, imagina que eu vou colocar o terceiro critério agora, que é desses 6 pratos, que todos eles têm carne magra, bovina, que todos eles vão sair ali em torno de 30, vou colocar 40 minutos, né? 45 minutos, né? Em vez de 1 hora e meia, que os pratos poderiam sair. Quais desses aqui talvez vão ser com menor custo? Com menor custo ou que acompanhem, que tem um molho, que tem alguma coisa assim, né? Então vamos pegar menor custo. Então desses pratos aqui, quais deles são os que têm menor custo? Falar, ó, desses menor custo aqui, né? São esses dois aqui, né? Ou esse prato aqui que é o que vai ter menor custo. Então, dessa forma, quando eu estabeleci critérios, eu consegui reduzir as minhas alternativas e consegui agora ter um foco maior, saber o que que é melhor para esse momento. Certo? Ali foi o prato, né, que eu poderia escolher. Qual desses pratos aqui talvez seja o mais suculento? Qual que tem um molho mais gostoso? Qual que tem que é melhor que melhor acompanha com uma salada? Melhor acompanha com vinho, né? Eu poderia usar vários tipos de critérios diferentes para escolher aquele prato, certo? Mas eu usei esse que era o mais popular aqui. Interessante. Como aplicar isso na minha vida? Então, imagina que são várias metas que eu tenho. Acredito que você tem várias metas. Você tem várias coisas que você queira melhorar e mudar na sua vida. Qual delas iniciar primeiro? Então, a gente vai tentar focar no que seria mais urgente agora. Dessas mudanças na minha vida, qual que se daria mais impacto agora nos meus resultados, talvez profissionais, dos meus resultados no relacionamento, na minha saúde? Então, eu vou imaginar, vou dar exemplo para você, como eu sou terapeuta, né? Então, imagine que agora eu vou focar na minha gestão emocional. A sua gestão emocional, ela vai impactar diretamente no tanto que você ganha, no seu foco, na sua produtividade.
se você consegue crescer dentro da sua carreira, se você consegue vender mais, negociar melhor, se você passa mais confiança ou não. E uma pessoa que passa muito mais confiança nas negociações, ela vai fechar mais negócio. Ela vai conseguir pensar mais estrategicamente. Se uma pessoa consegue aliviar o seu estresse, se é uma pessoa que consegue diminuir esse seu estresse, né? Ter uma vida mais leve, você vai conseguir ter ócio criativo, momentos de descanso, que vai ajudar você a ter ideias, pensar soluções que você não está pensando para sua empresa. Então você vai conseguir pensar nessas soluções, ter contato com essas soluções, criar essas soluções em outros momentos que você não teria. Quantas pessoas estão aí, né, que estão lá estressadas, às vezes 2 dias sem dormir, pensando numa solução para a empresa, só que quando elas conseguem aliviar, ter essa gestão emocional, elas conseguem enxergar o que elas não estavam enxergando. Então, muitas coisas do que você não consegue resolver é simplesmente porque você agora, nesse momento, está tão estressado, tão cheio de cortisol, que você não está conseguindo enxergar essa solução. Então, a questão da saúde emocional, da gestão emocional, da inteligência emocional, vai te ajudar a lidar com esse processo nesse momento para você encontrar soluções, para você lidar melhor com aquilo, entende? Ó, o Júnior aí, quanto tempo, campeão? Então, toda esse ajuste da gestão, ele vai melhorar, vai impactar diretamente nas minhas negociações, no meu fechamento, na minha confiança, na minha produtividade, em ter soluções para o meu negócio que eu não tive há muito tempo. A Claudene aí hoje também, voltou aí para as aulas hoje, voltou para a turma de sexta-feira hoje, quer dizer, iniciou na turma de sexta-feira hoje, né? Então, toda a gestão emocional, ele vai ser uma área que vai impactar diretamente no meu ganho financeiro, mais do que às vezes focar na área profissional. Por isso, é uma área que eu teria critério para iniciar. Então, estou fazendo minhas metas de início de ano. Tem área profissional, amorosa, gestão emocional, gestão financeira, colocar o shape, várias áreas diferentes. Por onde eu devo começar? Por onde pode impactar mais as outras áreas. Entende? E grande parte das pessoas, 95 das pessoas que estão travadas numa questão de propósito, ou financeiro, ou profissional, não está ligado tanto ao conhecimento técnico da área, mas da disposição emocional, ou seja, na capacidade de você realmente ter foco, disciplina, produtividade, ter atitude, a Sayonara aí também com a gente. Então, de você colocar realmente esse foco de você tomar atitude, né? Quantas pessoas estão lá? Precisam de uma atitude, vendedores, negociadores, empreendedores, só que não tem essa atitude, tem um desânimo, está faltando estratégia, está faltando foco, está faltando colocar aquilo que eu sei em prática. Isso é o quê? Gestão emocional. Então, outra área que vai abater diretamente, área amorosa. Então, quando eu melhoro a minha gestão emocional, onde isso vai aplicar também? Vai melhorar a minha comunicação, vai melhorar na minha paciência, melhorar na minha flexibilidade. Quantas pessoas estão investindo aí? Exemplo, em técnicas. Ah, eu vou melhorar ali, vou trazer um presente, vou fazer uma coisa ali diferente. Só que por causa da falta da flexibilidade, não consegue lidar bem com o relacionamento. Então, o que que você vai pegar agora, separar todas as metas que você colocou para início de ano e pensar qual que eu vou iniciar, qual dessas metas que eu estou decidindo, profissional, financeira, amorosa, física, qual delas eu vou iniciar, não vou tentar fazer 3, 4 metas ao mesmo tempo. Eu vou tentar iniciar com uma meta que talvez é a mais urgente e que talvez ela possa, como um rio, acabar atingindo e influenciando as outras áreas. Então, exemplo, como eu falei, eu como terapeuta vou indicar o quê? Que você inicie na questão da gestão emocional, primeiramente, da sua produtividade, da sua gestão de tempo, para que você consiga tempo, foco, disciplina para você cuidar depois de cada área, certo? Então, imagine, tô lá, comecei. O que que eu vou iniciar de começo? Posso iniciar com uma leitura, posso iniciar com um curso, com videoaula. Eu mesmo estou fazendo. Hoje é o terceiro dia de live consecutiva aqui que eu estou com vocês, certo? Então, o primeiro passo, não ter clareza no que você quer, vai travar o seu foco, a sua disciplina, a sua produtividade. Segunda coisa, querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, separe ali 2 a 3 projetos no seu ano que você vai transformar. Senão vai passar que nem várias pessoas, passou 5 anos, eu não mudei não mudei radicalmente a minha vida. Eu tentei, fiquei tentando e falhando algumas coisas. Então, a mudança radical, ela precisa de um foco, de colocar uma energia ali, né? Exemplo, eu falo sobre você conseguir cuidar de várias áreas da sua vida, mas você cuida de todas ao mesmo tempo, o tempo todo? Não. Você foca em uma, constrói ela, e depois você vai construindo as outras. E depois vai manter uma manutenção.
Então você vai pegar todas essas metas e vai começar uma de cada vez, colocando, dominei ela, cerca de um mês, 2 meses, e eu vou adicionando outro tipo de hábito. Conforme as semanas eu vou conseguindo fazer tudo certinho. Vamos para o terceiro passo agora, certo? Qual que é o terceiro passo que não que trava totalmente o seu foco, sua disciplina e sua produtividade? O terceiro passo é não viver o momento presente. O que é viver o momento presente? Imagina que eu estabeleci a minha meta agora, certo? Douglas, eu vou cuidar da minha gestão emocional, ou vou aumentar minhas vendas, quero fazer mais 10 mil reais de vendas, 15 mil reais de vendas. Quando eu olho simplesmente por 10 mil reais de vendas, 15 mil reais de vendas, ou me tornar alguém melhor, o que acontece? Eu travo. Porque onde eu estou olhando, onde está meu foco? Lá no futuro, lá na frente, no resultado, mudar muitas coisas. Eu penso, como eu vou alcançar isso? Não sei, me vejo rodeado de várias coisas para fazer dentro dessa área, porque apesar de eu ter escolhido só uma meta, dentro dessa meta, existem vários e vários passos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar minha visão lá do futuro, de várias coisas que eu tenho que fazer, e vou trazer para o presente. O que que é trazer para o presente na parte prática? É pensar simplesmente no qual é o meu próximo passo, e não em toda a meta. Então, qual que é o meu próximo passo? Para bater 10 mil de vendas, quantas pessoas eu preciso prospectar nesse momento? O que que eu preciso fazer nesse momento aqui? Será que é só planejamento? Né? Que nem a Sayonara está falando ali. Eu sou muito ansioso. Então, o que acontece dessa ansiedade? Eu me encho de futuro, eu coloco ali mais. Eu devo pensar no futuro no planejamento. Sair do planejamento, eu esqueço o futuro. Eu tenho que pensar, colocar toda a minha força no presente. Senão isso vai me sugar e eu vou perder por WO. O que que é perder por WO? É quando o seu inconsciente. Ele vê a meta maior do que ela é, maior do que você mesmo, ou seja, você coloca você de frente com milhares de coisas que você tem que fazer. O seu inconsciente fala assim, cara, eu não vou dar conta disso não, então eu nem vou tentar. Então, o que que acontece com a pessoa? Ela desanima. Ela fala, cara, eu tô vendo aqui que eu tenho que fazer a meta. Minha meta é boa, minha meta é muito bacana. Ele sabe que é importante a meta, que ele tem que fazer aquilo que é importante, que vai ser benéfico para ele, mas ele não sente vontade, ele sente desânimo, ele não tem força para fazer. Por quê? Porque ele está olhando a meta de forma ampla e não está pensando no próximo passo, está olhando, está com excesso de futuro. Isso vai dar o quê? Ansiedade nessa pessoa, porque ela vê a meta como uma coisa muito complexa. Então, o que que eu devo fazer? Voltar para o momento presente. E como que eu faço para não só trazer essa meta para o momento presente, mas criar um estilo de vida que eu viva o momento presente. E eu consigo fazer isso como um estilo de vida e trazer mais paz, mais tranquilidade para isso. E é um conceito chamado Ichigo Ichie. O que que seria esse Ichigo Ichie? Seria, no Japão, na cultura japonesa, Ichigo Ichie, ela quer dizer esse momento é único e ele não vai mais voltar. Então, o Ichigo Ichie é um chamado para você viver esse momento plenamente, principalmente quando estiver com pessoas, comendo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar exercitar esse momento presente várias vezes no meu dia. Como que eu vou começar a fazer isso? Claro, fiz a primeira parte com as metas, né? Então, vou pegar todas as minhas metas, vou quebrá-las em pequenos passos e onde eu vou focar? Simplesmente no meu próximo passo e nada mais. Nada mais. Eu vou pensar lá na frente, vou pensar em várias coisas que eu tenho que fazer no final do mês? Não, só na próxima meta. Que nem eu estava conversando com os alunos ali, né? Agora eu finalizei uma turma e estou iniciando outra, né? Tem uma turma de sexta-feira, tem outras turmas que estão aí, mas eu falei assim, nossa, agora eu preciso abrir mais uma turma. Cada turma minha tem uma média ali de 20 alunos, mais ou menos. Então eu falei, nossa, preciso colocar mais 20 alunos. Eu vou pensar em colocar mais 20 alunos agora, do nada? Não, vou pensar assim, não vou fazer reunião para colocar mais um aluno hoje. Então, hoje eu vou colocar mais um aluno. Então, eu sempre vou focar no próximo passo, na coisa mais perto do presente. E às vezes eu nem falar, é colocar um próximo aluno. É fazer o quê? Às vezes é marcar a próxima reunião, é só prospectar a próxima pessoa, é postar o próximo vídeo, fazer uma coisa pequena, porque aí se torna uma tarefa muito mais fácil, certo? Muito mais. Ela alivia muito mais para sua mente, para o seu inconsciente, porque ele fala, isso aqui eu consigo enfrentar, entende? Agora, essa questão de todo. Eu vou dar exemplo. Imagina que você tem um trabalho que você ganha 10 mil reais por mês, certo? Então, 10 mil reais por mês vai dar quanto? Vai dar 120 mil reais por ano, certo? E a cada 10 anos você vai ter lá 1 milhão e 200 mil reais. Então, o que acontece? Imagina que eu falo para você: olha, você tem que ganhar 1 milhão e 200 mil reais nesses 10 anos. A pessoa fala assim: puxa.
Travei. Como que eu vou começar a fazer isso? Só que agora eu coloco, ah não, a gente vai fazer um projeto para você fazer R$ 10.000 no mês. Então o projeto ele se tornou muito menor. É como querer fazer o telhado de uma casa sem fazer a base. Exatamente, as paredes. Ou querer fazer tudo de uma vez. Eu pego ali, eu tenho um carrinho de tijolo, em vez de eu colocar um por um, eu quero pegar e jogar tudo de tijolo, eu quero colocar uma parede inteira. Então não vai rolar, certo? Então, até exemplo assim, o Júnior aí, que trabalhamos em um projeto junto também, né? Foi uns 5 anos que a gente trabalhou no projeto junto. Naquela época eu lembro que eu estava fazendo um projeto e comecei com outros projetos em paralelo, né? Hoje eu também tenho vários projetos em paralelo, mas o que acontece? O que que muitas vezes alguns empreendedores fazem para eles conseguirem vários projetos? Todo mundo fala isso, né? Você precisa alternar rendas. E é importante alternar rendas, mas você vê que uma pessoa ela constrói uma renda no qual ela consegue um grande sucesso para depois alternar entre outras rendas. Aquela pessoa que já tenta iniciar alternando várias rendas, ela acaba se tornando desfocada, ela acaba não fazendo nenhum desses projetos crescerem, né? Então, trazendo isso aí, por exemplo, para uma experiência, exemplo que eu tive, né? Que eu, muitas vezes, um tempo atrás, eu tentei fazer vários projetos ao mesmo tempo e não deu certo. É agora consolo, eu faço a consolidação de um projeto e passo para o outro, né? A consolidação de um projeto e passo para o outro. Normalmente eu vou aqui, monto uma turma da mentoria Propósito Claro, depois eu monto uma mentoria do VAC, depois eu faço um relançamento de um livro ou faço outro livro também. E isso vai fazendo o quê? Que eu tenha vários projetos, consiga lançar várias coisas, né? Ao longo do ano, só que com hiperfoco entre 2, 3 meses em cada projeto. Foco totalmente nisso, consigo fazer bem feito, consigo fazer aquela turma trabalhar bem feito, depois eu mudo. Agora, aquela pessoa que quer, ao mesmo tempo, fazer um livro, trabalhar o marketing de um assunto, depois trabalhar outro, depois trabalhar outro, tudo ao mesmo tempo, é difícil. Que nem, algum tempo atrás eu estava falando de relacionamento aqui. Agora eu estou falando os últimos dias somente de foco, produtividade e planejamento. Não estou abordando nada sobre relacionamento. Porque naquele tempo eu montei uma turma que a gente iniciou, a turma só de mulheres, para cuidar dessa área de relacionamento. Eu juntei várias pessoas que queriam trabalhar isso, a gente montou a turma e começou, certo? Agora, estou falando de produtividade. Depois, vou partir para outra meta. Dentro do meu planejamento, daqui a 4 meses, eu vou falar de quê? De marketing, de vendas, de negociação, certo? De gerenciar, de terceirizar. Então, a gente vai para estratégias diferentes, estratégias que não são operacionais, como ter foco e produtividade, mas estratégias ali voltadas ao próprio estratégico, à organização das coisas, certo? Então, né, viver o momento presente. Como que eu vou conseguir fazer isso na prática? Existem muitas pessoas que têm uma síndrome chamada SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, e não fazem ideia do que é isso, não fazem ideia que tem isso. O que é a síndrome do pensamento acelerado? É aquela pessoa que ela tem tantas ideias borbulhando na cabeça, tanta informação borbulhando, que ela não consegue parar e viver o momento presente, ela não consegue, tipo, aliviar a mente. É aquela pessoa que, quando ela acorda, ela pega o celular e já joga aquele tanto de informação dentro da mente. Então, aquele celular que hoje ele já está, de certa forma, educado para mostrar várias informações para você de uma vez, como Reels, como Instagrams, redes sociais, o que ele vai fazer? Ele vai acelerar o seu cérebro ali no início do dia e depois, rapaz, para você desacelerar isso é muito difícil. Você tem que fazer um momento ali de meditação focado. Mas normalmente as pessoas estão fazendo isso há tanto tempo que o cérebro criou o hábito de estar nessa velocidade e aí ele naturalmente ele vai viver nessa velocidade ao longo do dia. Por quê? Porque criou-se um padrão e para ele mudar esse padrão ele vai gastar energia. Então o que que ele vai fazer? Ele vai manter o padrão dessa velocidade, ele vai manter o padrão seu pensamento com as redes sociais, ele vai manter até o seu padrão até de humor. O que que é isso? Se você ficar vários dias deprimido, olhando as redes sociais, às vezes o momento já até passou, mas por ele estar acostumado, estar deprimido, ele vai continuar deprimido. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a quebrar esse padrão de uma forma mais manual. E como eu vou fazer isso? Primeira coisa que eu vou fazer no meu dia é tentar viver esse Ichigo-ichi, esse momento presente. Como eu vou fazer quando eu acordo, né? Então, eu não vou pegar o celular de início. Por quê? Se eu pego o celular de início, eu já vou jogar muita informação na minha mente, principalmente notícia, coisa assim, né? Hoje, uma criança de 5 anos tem mais informação na mente do que um imperador de 1.000 anos atrás, de 1.500 anos atrás, né? Por quê? Porque é muita informação de uma vez só. Então, o que que eu vou fazer? Acordo de manhã, eu não vou pegar o celular. O que eu vou fazer? Eu vou viver meu primeiro momento de Ichigo Ichie.
meu primeiro momento de meditação. Eu vou colocar a mão no lençol, vou sentir a roupa, vou pensar, puxa, tô acordado, o que que eu vou fazer hoje, né? Olhar em volta, se você é casado, olhar a pessoa que está do seu lado, viver esse momento presente, sentir o seu corpo, sentir a sua respiração, colocar a mão no lençol, sentir tudo que está em volta de você. Então, isso vai ajudar você a estar nesse momento presente, né? Quando você acorda, você está ali, seu cérebro está em linhas, em ondas beta, né? Que são ondas que você tem maior contato consigo mesmo. Quantas pessoas só conseguem ter ideias quando eles estão no banho, vão dormir ou tá numa fila, alguma coisa assim? Por quê? Porque são momentos que essa pessoa tem um ócio criativo, um momento que ela relaxa ali e consegue pensar alguma coisa, né? Que não está tão acelerada. Então, esse momento, quando você está acabou de acordar, é um momento que você está em ondas betas, é quando sua mente ela tem maior contato consigo mesmo, ou seja, é o melhor momento para você ter um ócio criativo sobre escolhas e decisões pessoais. Melhor momento para você tomar decisões, melhor momento para você refletir sobre como está a sua vida, o que você está fazendo. E muitas pessoas acordam e esse momento é muito bom para você refletir tanto a sua missão de vida, como o que que eu vou fazer hoje, mas não o que que eu vou fazer hoje, mas o que que eu estou fazendo da vida. E é um ótimo momento para você ajustar o seu propósito e tudo mais. Então tem gente que acorda já preocupado, né? Engolindo a comida, corre e tudo mais, né? E perde esse momento, por isso vive no automático. Então eu acordei, vou tomar um café da manhã. Eu vou olhar do que eu tô tomando esse café da manhã, né? Eu não vou pegar o celular, eu vou fazer um prato para mim. Tem gente que vai lá e come, não faz nem a mesa, né? Coloca tudo num pote de plástico e vai comendo daquele jeito. Não coloca, por exemplo, lá, a pessoa vai comer um pãozinho com ovo, não coloca nem o pão num prato, coloca um pano em cima da mesa, pega um guardanapo e come tudo, né? Então isso vai diminuir o merecimento da pessoa, ela não está prestando atenção no que ela está fazendo. Às vezes você está conversando com uma pessoa ali no intervalo do trabalho, ela está comendo uma coxinha mexendo no celular. Se você perguntar para ela, então essa coxinha aí, ela tinha cebola no recheio, a pessoa não vai saber nem responder. Porque ela engoliu aquele alimento, com a mente em outro lugar, ela não está prestando atenção. Então, como essa pessoa ela vai conseguir? Vamos lá, se ela é um empreendedor, como que ela vai conseguir ver problemas e soluções no trabalho dela se ela não consegue estar prestando atenção nem no que ela está comendo? Como que ela vai conseguir fazer esse processo de sucesso do cliente? Como vai melhorar esse produto? Como vai melhorar esse funil de vendas, essa prospecção? Como ele vai melhorar o próprio atendimento, a própria comunicação? Se nem o que ele está comendo ele está prestando atenção. Então, a habilidade de você viver um momento presente é a habilidade que no final a gente vai ser a habilidade de hiperfoco, de você conseguir estar inteiro no que você está fazendo. Senão você vai estar no trabalho pensando em casa pensando no trabalho, você não faz nada direito. Então, qual que é o processo que a gente vai fazer? A gente vai começar a ver esse foco, esse hiperfoco nas pequenas coisas. Capaz de perguntar que coxinha eu não comi. Capaz de perguntar mesmo, aquele Patrick do Bob Esponja, né? Cadê o meu pirulito? Você comeu meu pirulito? Ele tinha acabado de comer e não prestou atenção. Então, onde a gente vai começar a exercitar isso? Nas pequenas coisas. Como eu estou alimentando, eu vou colocar isso num prato. Eu vou fazer meu prato, eu vou fazer uma mesa bonita para trabalhar tanto esse merecimento. O que que é esse merecimento? É esse amor próprio, essa questão de você se tratar bem. Como que eu quero tratar um cliente, atrair um cliente VIP se eu não me trato de uma forma VIP? Esses dias eu estava fechar um acordo com uma empresa, né? Que eles queriam cuidar de toda a minha equipe comercial, né? Dos meus SDR, dos closer que a gente tem aqui. Então, o que acontece? Agora eu tô sem SDR também, estou contratando. Quem conhecer um bom SDR aí. Então, o que acontece? É, a gente vai fazer um processo, né? E nesse processo, ele pegou e falou para mim assim: olha, aqui a gente vai organizar todo o processo comercial da sua empresa, você vai conseguir vender, a gente tem 8 tipos de funis de venda diferentes, tal, tal, tal. Só que o cara, ele estava na reunião totalmente cansado. Totalmente cansado, mal arrumado, jogado assim na cadeira, assim, sabe? E falando para mim sobre liberdade, sobre ter uma paz, ter uma qualidade de vida. E eu peguei, né, como analista corporal também, olhei para ele e falei, campeão, faz quanto tempo que você não sai com a sua esposa, final de semana, para vocês dois curtirem? Aí ele tomou um susto e falou, cara, faz muito tempo. Eu falei, campeão, faz quanto tempo que. Eu tô vendo que você tá no operacional da sua empresa, né? Que você faz o comercial, né? Você ajuda a criar uma equipe comercial para outra pessoa, mas você, que é o diretor da empresa, você tá me atendendo, né? E dá pra ver que você tá trabalhando demais, cara.
Então, o que que eu vou te perguntar? Como que você está querendo ver um tipo de liberdade para outra pessoa, sendo que dá para ver assim que você está extremamente esgotado no que você está fazendo agora? Aí eu falei, não, pega lá, eu tô sendo sincero aqui com você, né? E aí, o que acontece? Eu gostei do seu produto, mas eu não tô me identificando com você. E para fechar um negócio com você, a gente vai fechar um negócio de um ano. Como que eu vou acompanhar? Como que eu vou ter uma relação a longo prazo com você? É você que vai me entregar esse produto. É você que vai fazer todos esses processos para mim. Então, a primeira coisa, né? Agora, eu falando com vocês, né? Primeira coisa que você precisa para atrair um cliente VIP é se dar um tratamento VIP. Então eu falei para ele lá, falei, campeão, quando ele, a oferta dele era uma oferta mais ou menos de R$ 40.000 para ele criar esse processo para a empresa. Eu falei, campeão, pessoas que estão investindo R$ 40.000 num processo, eles estão comprando mais esse estilo de vida do que simplesmente uma informação técnica que você está passando. Entende? Então, aquele estilo de vida que você está vendendo, aquilo que você está sendo na sua empresa, né? Exemplo, se você está totalmente acabado ali, ou se você está bem arrumado, dando risada, falando, cara, nossa empresa vai cuidar aqui do seu projeto e eu quero fazer negócio com você, porque você tem um estilo de vida que vai, está me chamando a atenção. Bom, Marquinhos, Stephanie, bom ter vocês aqui. Então, isso, esse seu estilo de vida, isso que você passa, isso que você me traz, já é um marketing, já é uma questão da venda, né? Que melhora meu fechamento, que faz eu ter desejo de fazer negócio com você. Então, por isso que eu falo isso. E onde a gente inicia isso? Colocando simplesmente esse pão com ovo seu em cima de um prato quando você estiver tomando seu café da manhã. Entende? Começando esse merecimento de simplesmente o como você se arruma, o como você se cuida, esse processo que você tem consigo mesmo. Se você se trata que nem um escravo, como você vai ter conexão com pessoas que estão vivendo, que estão buscando um lifestyle de liberdade? Não faz sentido se você se trata como um escravo do próprio negócio. Um escravo, às vezes, dá culpa pelos seus erros também. Cara, eu errei aqui, agora eu tenho que ralar, eu tenho que sofrer pra caramba pra esse negócio crescer, né? Não pode ser tão dolorido esse processo. Tem que ser, tem que ter esforço, tem que ter foco. Mas é diferente de sofrimento. Então, para ver esse onde eu vou começar? Eu vou começar colocando simplesmente tomando esse café da manhã, né? Eu vou colocar ali minha alimentação, vou colocar uma mão, corto esse mamão, faço minha mesa, coloco num prato bonito, num copo bonito, ou numa xícara bonita, certo? Para tomar esse café da manhã, sento na mesa, nada de TV ali. E vou me dar esse momento. E vou comer aquele alimento, certo? Prestando atenção naquele alimento, vendo como ele me sacia nutricionalmente, prestando atenção em quem está em volta na mesa comigo, né? Você viu aquelas pessoas que falam de café no café da manhã? Eu sei que eles falam bastante do sabor do café, mas também no processo do café, de viver aquele momento presente, né? Lembra até que o Bill Gates, na casa dele, ele lava os pratos, né? Não porque ele não não porque é a tarefa dele, porque ele podia pagar 10 pessoas para lavar os pratos dele. Uma pessoa por. Nossa, ele podia pagar 1.000 pessoas para lavar os pratos na casa dele. Mas porque ele gostaria, ele faz isso para simplesmente viver um processo manual de estar no momento presente ali após as refeições. Certo? Então, o que eu vou fazer? Vou prestar atenção nesse momento presente, quando eu estiver na mesa, sendo no que está na minha frente, no que estou comendo, em quem está em volta de mim e no ambiente em volta de mim, certo? O que que é esse ambiente em volta de mim? Poxa, olhar uma janela, você pode comer, você não precisa ficar olhando para o prato 15 minutos. Eu não estou falando para você parar e refletir durante meia hora o seu prato. Eu estou falando para você parar 10 segundos, 5 segundos e olhar o que você está comendo. Entende? Mas você pode ali parar e olhar uma janela, olhar aqui em volta. Aqui eu gosto muito de ficar perto da sacada aqui de casa e ficar olhando. E aí você reflete, claro, sobre você, sua vida e o momento presente. Então, viver esse momento presente. Onde mais viver esse momento presente? Quando eu tô com as pessoas. Tem gente que está conversando e está ouvindo para responder e não para entender. O que que é isso? A pessoa não consegue cultivar uma escutativa. O que que é uma escutativa? Eu ouvir a pessoa para compreender e não para responder. A pessoa não consegue fazer isso nem na vida pessoal e está querendo fazer isso nos negócios. E nos negócios a gente sabe que ouvir é ouro enquanto falar é prata.
Ou seja, é muito mais importante todo o processo de venda, principalmente o spin selling, que é o melhor processo de vendas que a gente tem hoje, né? Ele é totalmente focado em na sondagem, em fazer perguntas totalmente que você precisa ouvir muito bem antes. Então, onde que a gente vai exercitar essa habilidade, primeiramente? Na na escutativa no dia a dia, com aquelas pessoas chatas ou legais, ou aquela pessoa, o seu par amoroso, o seu filho, a sua mãe, o seu pai, seu amigo, a pessoa que está na sua vida pessoal. Então, nesses momentos que você vai começar a viver o Ichigo e viver o momento presente. E não viver tanto no futuro, não, mas eu tenho que fazer isso aqui depois, lá na frente, onde vai acabar isso aqui? Não, eu vou focar no momento presente. Aonde que essa pessoa vai me levar? Eu tô conversando com ela, mas ela não vai me agregar nada na minha vida. Então, eu não vou focar aqui simplesmente no resultado há 20 anos dessa conversa. Eu vou focar no meu resultado da minha personalidade, ou seja, em como eu estou trabalhando a minha escutativa nesse momento. Então, tudo que você está passando, você pode tirar alguma coisa boa disso, algum momento bom disso, algum tipo de aprendizado disso, né? Pode parecer muito óbvio que eu estou falando, mas a vida, ela tende a repetir coisas óbvias para a gente colocar em prática, porque não adianta saber o óbvio, é preciso fazer o óbvio para ter o resultado óbvio, entende? Então, se eu estou com um déficit de resultado, é porque eu estou com um déficit de colocar em prática aquilo, mesmo que seja óbvio. E tem muita pessoa cheia de, eu já sei disso, eu já sei que eu preciso fazer isso, e não tem aquele resultado. Então, você não sabe, né? Você só está se enganando, você está fingindo que sabe. Você só está deixando de fazer o óbvio, né? E muitas vezes para você isso não é óbvio, que você está deixando de fazer o óbvio. Então, eu vou viver esse processo onde, primeiro nas minhas relações, trabalhando o quê? Não o resultado do outro, mas as minhas habilidades, inclusive de escutativa, de comunicação. Eu posso trabalhar comunicação com qualquer pessoa. Posso trabalhar, viver um momento presente com qualquer pessoa que esteja na minha frente. Certo? E eu comecei a trabalhar nesses momentos, né, o quarto lugar que eu posso muito bem aplicar é do meu trabalho. Ou seja, eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu vou ficar no celular? Não, eu vou ficar fazendo outras coisas? Não, eu vou parar e viver aquele momento presente na minha atitude, na minha atividade do trabalho, certo? Depois eu vou dar um tempo, tomar uma água, vou lá tomar uma água, aí eu olho o celular, aí eu estou focado no celular, estou focado em responder ou simplesmente me distrair. Só que é um momento de distração. Então tá tudo bem você estar focado em se distrair. Só que na hora que eu volto para o meu momento de trabalho, eu estou ali focado naquele momento, ou eu consigo focar e estar em volta de mim também alguns momentos de pausa. Então, mais ou menos isso, foco no momento de acordar, momentos de silêncio, nos momentos de alimentação, nas relações e entre as atividades. Eu consigo ter um hiperfoco nas atividades e nos momentos de pausa. Nos momentos de pausa, eu não penso sobre o trabalho. Eu relaxo, consigo viver aquele momento com amplitude, com intensidade, com profundidade, entende? Como um momento de resposta, né? Que a gente tem três momentos que a gente pode focar: momento produtivo, que você está atuando; momento de resposta, que você não está produzindo, mas está respondendo pessoas que você precisaria responder. Não é um momento produtivo, mas um momento de responder realmente pessoas, responder clientes, responder as coisas. E você tem aquele momento de foco dali. É momentos improdutivos, que você simplesmente está vendo um vídeo no YouTube, que você simplesmente está descansando, alguma coisa assim. E é importante você respeitar esses três momentos, esse foco nesses três momentos, para que um não embaralhe no outro. Porque senão você está no momento de foco, respondendo o cliente e olhando as redes sociais. E esse é o problema. Por isso, tem momentos ali de foco. Eu gosto de usar muito a lei de a, aquele do tomate, esqueci agora, Pomodoro, para você organizar isso. Então, você organizar ali entre, vou dar exemplo, 40 minutos de foco, entre 15 minutos ali de resposta, com 5 minutos de descanso. Você pode fazer isso por hora, entende? Pô, vou focar aqui, vou responder durante 10 minutos as pessoas, e depois eu vou fazer o quê? Vou descansar, vou ver um vídeo. Né? 1 minuto eu consigo ali ver 3, 4 reels, ficar tranquilo, levantar, ou tiro 10 minutos, né? 10 minutos de foco, 10, 15 minutos para responder as pessoas, 10 minutos de descanso, certo? Nisso você consegue manter um foco constante, o foco, a disciplina e a produtividade, porque só de você não estar mesclando atividades, ou seja, você não está trabalhando no meio do trabalho, vendo as redes sociais, respondendo o cliente, e quando você não está respondendo, e quando você está respondendo o cliente, você não ficar interrompendo a conversa com o cliente para lidar com uma questão produtiva, para produzir algo, já vai te ajudar na sua produtividade. Você vai ter mais resultado em menos tempo, com menos esforço. Entende? Porque se isso vira um hábito, agora você precisa se esforçar muito menos do que ficar interrompendo a hábito, certo? Então, já falamos sobre ter clareza na sua meta, fazer uma coisa de cada vez, né? Então, a segunda trava era querer fazer várias coisas ao mesmo tempo. A terceira é viver um momento presente. Então, quando eu estou muito focado no passado, todo mundo já sabe isso, estou muito focado no passado, eu estou onde? Num momento depressivo. Ah, minha vida era feliz naquele momento.
Aí eu fico sem atitude, sem força, sem ambição, sem energia. Estou muito lá na frente. Vou ter o quê? Ansiedade. Ah, estou pensando na minha meta, tenho que bater a meta, tenho que trazer resultado, vou travar. Preciso pensar só no meu próximo passo. Preciso pensar só numa pessoa que eu estou conversando, no cliente que eu estou conversando, naquele momento ali, naquela tarefa que eu estou fazendo, certo? Então, vou estar presente. Certo? Quarta coisa, quarta trava que vai acabar com o seu foco, com a sua disciplina e com a sua produtividade. É o quê? Se preparar só para os momentos bons e não para os momentos ruins. Essa daqui pega muita gente. Quantas pessoas aí estão fazendo curso, estão fazendo várias coisas simplesmente para dar certo, né? E isso pode ser um erro. E por isso você se frustra muito. Porque você só prepara sua mente para dar certo. Você começa um planejamento e você quer o quê? Óbvio, você quer que o planejamento dê certo. Isso é óbvio. Só que você só se prepara para isso. E por isso a sua frustração, ela é grande e ela é frequente. Gosto muito do Augusto Cury, porque ele tem uma frase no livro Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes, que diz assim: bons alunos se preparam para o sucesso e alunos excelentes se preparam para o fracasso. E é isso que vai distinguir os meninos dos homens e vai distinguir uma pessoa resiliente ou não, uma pessoa que consegue perseverar ou não. A, a- o tato de uma pessoa para lidar com o fracasso ou não. É porque as pessoas que conseguem lidar com o fracasso são as pessoas que se preparam para ele e lidam com o fracasso como parte do processo. Ou seja, eu preciso me preparar para aquilo que vai dar errado mesmo. Porque, gente, ninguém faz um projeto e dá tudo certo de começo. É como entrar num labirinto e acertar a primeira vez. Sem errar um caminho. Na probabilidade, isso é quase impossível de acontecer. Entende? É só casos muito raros que uma pessoa vai lá, é gravado no avião e no outro dia viraliza. Ou seja, aconteceu alguma coisa só e a pessoa ali já teve um resultado muito bacana e tudo mais, né? Então acontece, muitas vezes, principalmente os empreendedores, a gente faz um planejamento para dar certo. Só que o que separa os empreendedores dos experts, né, que são bons empreendedores, são que alguns estão focados em resolver todos os problemas. Ou seja, cara, eu vou trabalhar em mim para quê? Para enfrentar todo problema que eu tiver. Então, imagina que eu vou fazer um planejamento. Isso é uma técnica que eu passo para os meus alunos, que a gente tirou é, de um campo de estratégia de campo de guerra, que é o quê? As pessoas que conseguem descansar no campo de guerra são aquelas pessoas que pensam assim, vamos pensar tudo que pode dar de errado e vamos criar alternativas para isso. Então, é aquele empreendedor que ele fala assim, cara, o que que vai dar de errado agora? E eu quero aprender com isso, eu quero aprender a resolver isso. E tem aquela pessoa que ela fica reclamando, nossa, mas isso deu errado, mas tal problema apareceu. Claro que vai aparecer. O que separa os empreendedores que dão certo dos outros que não dão certo é as pessoas que aprenderam a lidar com o problema. Então, o foco do empreendedor parece estranho. Esse é um cara que procura problema para resolver, porque quanto mais problema ele resolve, mais ele consegue crescer. Enquanto o cara que fica planejando, procurando só o caminho que vai dar certo, que não vai dar nenhum erro, ele, cara, emocionalmente, ele, ele tem um peso muito maior. Tudo bom, Fabiane? Então, ele tem um peso muito maior, porque qual que é o tamanho da frustração dele? É de acordo com a expectativa. Então, a expectativa do cara tá lá em cima. Ele só criou a expectativa de dar certo. Aquela pessoa que investe em tráfego pago fala, ah, vai me trazer tanto de retorno e ela não entendeu o processo. Então você tem que fazer, exemplo, eu vou fazer um investimento em tráfego. Os primeiros investimentos que você faz é para ver o que você está dando de errado, é para ver os problemas que tem. Aí você vai ajustando até achar o caminho certo. Quando você abre uma empresa, quando você vai vender uma coisa, você está lidando com algum cliente, o que que você tem que procurar? Você tem que procurar suas falhas, onde você está errando. Então, quando você tem uma busca de, cara, eu preciso achar onde eu estou errando aqui para melhorar, o seu foco ele está positivo, está no que você consegue mudar, melhorar, ter controle. Entende? E se a pessoa ela encontra o erro, ela fica frustrada? Não, ela fica, poxa, achei onde estou errando, agora eu vou melhorar. E ela começa a melhorar. É aquela pessoa que ela toma porrada e não desiste, é o antifrágil. Quanto mais problema ela acha, mais forte ela fica. Ela consegue ser mais resiliente, mais motivada, mais perseverante. E a expectativa de resultado dela está totalmente ajustada. Porque ela entende que ela vai ter que resolver os problemas primeiro para depois ter o resultado.
mas é aquele aluno, aquele professor, aquele empreendedor, aquele profissional que ele começa uma coisa esperando a dar certo. Esse dia eu estava conversando com uma amiga, ela falou assim, Douglas, vou terminar a faculdade aqui, aí eu vou conseguir um emprego, aí com esse emprego eu já consigo ver, já alugar minha casa e ficar de boa, tá tranquila. Eu falei, nossa, que maravilha. É todo um planejamento que a coisa mais possível do mundo não está nesse planejamento, que é o quê? O imprevisto. Qual que é a coisa mais previsível do mundo, que você mais consegue prever? É que vão acontecer imprevistos. A coisa mais imprevisível do mundo são imprevistos, ou seja, imprevistos vão acontecer. Mas as pessoas, elas fazem projetos de vida como se imprevisto nenhum fosse acontecer. Olha, eu vou fazer esse plano aqui para daqui a tantos 3 meses eu entrar nesse curso, comprar esse carro, tal. E ela faz os planos como se ela fosse pagar as dívidas ou ela fosse resolver os problemas e nenhum outro problema fosse aparecer. E elas estão sendo o quê? Imaturas, irresponsáveis e inconsequentes. Estão fazendo um plano para dar certo? Não, estão fazendo um plano para se frustrar. Porque elas estão fazendo planos que não têm nada a ver com a realidade. E qual que seria um plano perto da realidade? Pô, deixa eu ver aqui tudo que deu errado na minha vida os últimos 5 anos e eu vou começar a me preparar para isso. Porque é bem provável que isso se repita. É bem provável que se repita porque eles não estão fazendo nada de diferente. E aí, quando eu começo a lidar com esses planos, esses erros que eu estou repetindo ao longo dos anos, né? Aí eu vou começar a ajustar e aí eu consigo chegar num resultado diferente. Então, por isso algumas pessoas têm aquela frase, né, que não explica direito, o sucesso é feito de vários fracassos. Não é que uma pessoa erra muito, porque a idade também dá para acumular muito erro e tem gente que erra muito e continua idiota. Entende? Tem pessoas que, ao errar muito, só vão ficando mais duras, mais ignorantes, mais arrogantes, né? E mais feridas. Todo mundo conhece alguém assim. Conhece alguém que fala assim, ó, o homem não presta, a mulher não presta, empreender é difícil, nesse governo não dá certo. Eles fizeram o quê? Pegaram a sua experiência e usaram para acumular o quê? Ferida e frustração. Criaram um tipo de filosofia de vida totalmente voltada para o fracasso, para desistir das coisas. Então, esse conhecimento e essa experiência não foi usada para superar problemas, e sim para reclamar deles. Pausaram totalmente a sua vida. Pautaram a sua vida totalmente no que os outros podem fazer por ele, não o que ele pode fazer por si mesmo. Então, foi uma pessoa infantil que fez uma expectativa, que fez um tipo de planejamento focado em tá tudo certo. Por isso ela tá falando isso. O governo, não sei o quê, o outro não presta. O querido ali, aquela pessoa ali, não viu que ela precisa melhorar nela mesma para lidar com o problema. Ela quer um tipo de mundo onde não aconteça esse problema para ela dar certo. Isso é o quê? Infantil. É aquela pessoa que, em vez de usar pantufa, tá querendo colocar carpete no mundo. O que que significa isso? Eu tô de pantufa aqui. Por exemplo, assim, eu tô com a minha pantufa aqui. Então, eu quero andar no macio. O que eu faço? Eu uso pantufa. Eu vou pedir para colocar carpete no mundo inteiro? Não vou. O que isso significa? Significa que você tem que mudar a sua vida, quem você é, a sua capacidade de lidar com o problema, do que esperar o momento certo, esperar que as coisas vão se encaixar, esperar, ou seja, o resultado, a equipe certa, o país certo, o governo certo, o apoio certo. Quem está esperando o apoio de par, apoio de sócio, apoio de governo, sei lá, não vai mudar essas coisas. Não tão rápido. Entende? Então, o que você tem que se preparar? Você tem que se preparar para os dias ruins. Então, você tem que não se preparar para os dias ruins, que é isso aí você vai criar também essa crença de autossabotagem. Quem se prepara para os dias ruins acaba criando os dias ruins por cocriação também, né? Aquela pessoa, ou seja, a pessoa ela acredita tanto os dias ruins que vão acontecer que ela se torna pessimista e aí ela faz os dias ruins acontecer. Uma pessoa pessimista, ela faz tudo piorar. Mas o que eu estou dizendo é que você deve focar a sua filosofia de vida em vez de o que que vai dar certo, né? Para o que que dá errado que eu posso ajustar, entende? O que que eu posso ajustar? O que que eu preciso me preparar para dar errado? Ou seja, imagina que eu vou fazer um lançamento. Poxa, e se dar errado? O que que eu vou fazer? Então, se preparar para isso. Desenvolver as habilidades para lidar com o erro, certo? Então, pessoas, aquela filosofia dos monges, memento mori, um dia você vai morrer. Então, o que que eu tô lidando? Eu tô lidando como se eu não fosse absoluto soberano. O que que é o absoluto soberano? Eu não erro, eu tenho controle de tudo. Você não tem controle de tudo. Alguma coisa vai acontecer. E é importante que nesse momento você seja tão desapegado com a sua expectativa que você consiga recomeçar e focar no que você tem controle, não
só no resultado. Que se tem controle e lidar com a dificuldade, não esperar o momento perfeito para tudo dar certo. Então, quarta questão, se preparar só para os momentos bons. Você faz um planejamento, tudo vai dar certo. Não. Cria um planejamento do que, olha, isso aqui pode dar errado, o ROI não pode vir, o investimento não pode vir, aquela pessoa pode me decepcionar, pode acontecer isso, 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 isso. E você começa a criar filtros, critérios, preparação. Então, tem uma técnica que eu uso, passo para os meus alunos, que é aquela técnica que o pessoal usava em meio de guerra, que é fazer o quê? Todo o planejamento que você vai fazer o seguinte: fiz o planejamento, olha. Então, imagina, eu vou colocar aqui, ó, imagina que eu vou criar um produto online, vou tentar fazer uma coisa da minha empresa, vou fazer uma renda extra. Então, imagina que a pessoa falou assim, olha, eu vou montar uma receita de bolo, eu vou vender esse bolo, eu vou conseguir mais dinheiro, ou seja, até comprar uma empresa, comprar uma franquia, eu vou ter resultado, eu vou me formar, eu vou conseguir um emprego, qualquer coisa, né? Aí eu vou bater metas lá, vou querer aumentar meu faturamento em 10, 15, 20 mil reais, meu faturamento da empresa ou meu faturamento como vendedor. Fiz o planejamento. Qual que é o passo dois? Porque a Maria para aí. E por isso desiste e se frustra. Porque faz o planejamento, não dá certo, mete o pé. Pá. Todo mundo, várias pessoas iniciam para ganhar dinheiro empreendendo por vários motivos diferentes, mas todo mundo só param por um motivo. Dois, na verdade, que é morte e falta de quê? Que é consciente emocional. Ela não aguenta lidar com a frustração. Aí ela desiste. Então ela não aguenta lidar com fracasso e frustração. Você vai fazer o quê para você não ser essas pessoas? Você vai fazer todo o seu planejamento certinho. Então, eu planejei ali, olha, eu vou fazer isso, eu vou iniciar, vou fazer tanto de vendas, eu vou ter esse resultado e tudo mais. Qual que é a segunda parte do seu processo? É você olhar esse plano e ver tudo que pode dar errado em todos os processos desse plano. E o que que você vai fazer isso? Você vai escrever depois duas alternativas, duas atitudes que você pode ter para melhorar cada processo. Então, imagina que eu quero fazer 10 mil reais de venda. Aí eu vou colocar cada parte lá: prospecção, qualificação, apresentação do produto, negociação, fechamento e pós-venda. Eu vou ver, na hora que eu estiver procurando cliente, o que que pode dar errado? Pode chover naquele dia se eu for fazer um encontro presencial. Eu mesmo tomei um shadow ban no Instagram. Então, o meu perfil, que já chegou aqui a atender mais de meio milhão de pessoas, alcançar mais de meio milhão de pessoas no mês, estava alcançando 8 mil pessoas. O Reels não estava chegando a 100 pessoas. Aí o que que eu vou fazer? Eu já tinha um plano, poxa, o que que eu tinha? Tinha uma estratégia chamada social selling, que é chamar todos os seguidores com o SDR. SDR é o cara que manda mensagem, que faz qualificação de clientes, que busca clientes pra gente. Então, o que a gente fez? Colocou a energia, em vez de criar conteúdo, porque nesse momento eu não poderia alcançar tantas pessoas através do orgânico, então coloquei energia da equipe para conversar com seguidores e a minha energia em gravar anúncio, talvez para fazer tráfego pago. Então, o que que eu fiz? A cada problema que pode dar na sua empresa, a cada problema que pode dar naquele momento, você tem que criar pelo menos dois tipos de alternativas. Senão, o que acontece quando dá problema? Você chuta o pau da barraca e fala, não é para mim. Não dá certo, não era. Ah, Deus não quis. Cara, acho incrível, a gente coloca a culpa até em Deus. Pausa para água. Então, é mais ou menos o que a pessoa faz. Ela fala, não era para ser, não é o momento agora. Cara, não é o momento agora. Quem que decide se é o momento agora? Só que quando você fala não é o momento agora, é o único jeito de você consolar, se consolar pela sua incapacidade, pela sua irresponsabilidade, pela sua irresponsabilidade em lidar com isso. Porque se você é um empreendedor, que você não está organizando todo o seu processo de vendas, todo o seu processo de aquisição de clientes, de uma forma que você consiga ter o controle disso e ajustar isso de acordo com os problemas, se você não está tendo esse controle, você está sendo um empreendedor inconsequente. Ou seja, você não está lidando com as consequências ali, com os acontecimentos, tá? Deus dará. Você tem que fazer o seguinte: você tem que levantar os braços e agradecer muito a Deus pelo seu processo estar continuando, cara, porque está sendo pela misericórdia muitas vezes, tá? Pela bondade e misericórdia divina, seu negócio está andando, se você não tem controle dos seus processos. E eu falo isso emocionalmente também. Ou seja, se você não cuida de você emocionalmente, não busca nenhuma questão de gestão emocional, você tem que agradecer a Deus pelas pessoas que estão na sua vida e conseguem lidar com você, de você mesmo por não ter endoidado ainda, e tá conseguindo ainda fazer algumas coisas, então se cuide, entende? Porque toda vez que a gente começa a aumentar o nosso processo de consciência, aumenta também o seu processo de responsabilidade sobre aquilo.
Então vamos lá. Então, imagina na prospecção. Então, poxa, eu tenho que vou fazer um planejamento de prospecção para ter mais clientes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um planejamento e vou deixar sempre o plano B e o C. Não porque eu não confio no meu plano A, mas simplesmente porque parte da humildade e da sabedoria é a desconfiança de si mesmo, porque você não é soberano e você não é absoluto, você não é uma pessoa é, que sabe de tudo, onisciente, onipresente que fala, nossa, tudo vai dar certo. Você não tem, não foi feita essa promessa para você, que nada vai dar errado. Não foi feito esse processo, que você não vai ter dor e perda durante esse processo, né? Então não foi feita essa promessa para você. Até tem algumas pessoas que falam assim para mim, "Não, Douglas, eu sei que vai dar certo, porque Deus me falou que vai dar certo. Nossa, que bom, né, que vai dar certo, mas eu acredito que ele precisa de você para esse plano dar certo, né? E que você faça a sua parte. Então vamos lá. Então, tudo. Fez uma questão lá. Isso também vai ajudar a diminuir sua ansiedade, que é o quê? Você pensa em tudo que pode dar de errado e crie duas alternativas. Então, na oferta, na negociação, no fechamento. Douglas, a gente vai montar um evento. Tudo que pode dar de errado, pode pegar fogo, segurança, pessoas contratadas, pensa tudo e pense em duas alternativas para isso, que isso vai ajudar a diminuir a sua preocupação, vai te preparar muito melhor. Se você é uma pessoa, agora entrando na análise corporal, né, que tem formato de corpo mais quadrado, é um formato que o biotipo da pessoa pede mais segurança. É um tipo de pessoa que ela é muito mais preocupada com erros ou com tudo dar certo. Então, é uma pessoa, como é uma pessoa muito mais voltada à segurança, é isso que eu falei, tem que ser como se fosse uma regra para ele, uma regra, certo? De tudo que fazer, fazer um planejamento e fazer um planejamento de segurança, ou seja, duas alternativas para tudo que pode dar de errado. Então, porque depois você vai analisar, puxa, eu não tive o resultado esperado, então coloquei a meta de fazer 10, 15 mil reais, não deu. Onde eu preciso melhorar? Aí você vai analisando cada parte do processo e vai vendo o que que você pode mudar, o que você pode fazer para melhorar aquele processo. No final, se você aplica isso com constância, cara, a sua vida só tende a melhorar. Não tem como não melhorar. Se você ser paciente, não deixar a ansiedade devorar você, colocar todas essas melhoras no papel, um a um, focar em melhorar uma de cada vez, não tem como parar você. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como você não melhorar. Você vai melhorar, as coisas vão resolver, você vai alcançar o que você quer, você vai bater suas metas, não tem como. A não ser que você esteja sendo orgulhoso e cego o suficiente para não enxergar o que você está errando, para não querer mudar ou para não aceitar ajuda. Falando, não, já tá tudo bem, eu já sei o que eu preciso fazer, né? E não tá se atentando a essas questões. Então, você só não vai melhorar se você for orgulhoso. Orgulhoso porque você acredita que é melhor que você é, ou seja, prepotente, não pede ajuda, é vaidoso, é inocente demais, ou seja, os outros têm que saber, eu não tenho que saber, né? E aí, e outras questões também, né? Tem uma aula que eu vou jogar aqui para vocês também, acho que eu vou colocar no YouTube, que são 46 manifestações do orgulho, 46 formas de o orgulho se manifestar. E dessa forma a pessoa acaba se tornando cega mesmo. Então, se a pessoa está fazendo tudo certinho, analisando, ouvindo, fazendo um tipo de consultoria, pedindo ajuda, analisando tudo e melhorando uma coisa de cada vez, né? Uma coisa de cada vez, sem querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Ela vai melhorar, ela vai melhorar. O tempo não tem como, não tem como. O cara que é paciente, ele vai vencer, não tem como vencer esse cara, certo? Mas para isso, claro, com ajuda, analisando, a não ser que ele não queira enxergar o erro. Isso analisando, criando duas alternativas. Vamos lá, cinco agora. O último erro das pessoas. Alguma coisa, alguma pergunta até aqui, tem que ser mais humilde. Exatamente, Sayonara. Se eu não. Ó, vamos lá. Uma máxima. Se eu não tenho o resultado que eu quero, existe algum tipo de crença, pensamento, sentimento ou atitude que eu estou errando. E eu preciso analisar isso aí, o que que eu estou errando. Olhar todo o processo e ver pelo menos duas coisas que eu posso melhorar em cada etapa do meu processo. Toda vez que eu não tenho o resultado que eu quero, é porque eu estou sendo orgulhoso naquela área, eu não estou enxergando, ou eu não estou fazendo o que eu sei, eu não estou enxergando o que eu deveria, ou não estou fazendo o que eu sei. O que que eu não estou enxergando? Eu não sei. Eu não estou conseguindo ver onde eu estou errando, certo? E a segunda coisa, às vezes eu já sei que é para melhorar, mas eu não quero melhorar, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer nas coxas. Então essa pessoa está sendo extremamente prepotente, sabe? Preguiçosa. Então, tá perdendo o zelo. Então, nesse momento, quando essa pessoa ela não enxerga porque ela está sendo orgulhosa, porque ela já vê, ela se imagina melhor do que ela é, ela, não, assim tá bom, não tem erro, por que que tá dando errado, né? A vida tá sendo injusta, a vida não tá sendo injusta, a vida tá sendo super justa. É você que está cego pro seu erro. Mas toda vez que você não está enxergando o seu erro,
é certeza absoluta, você está sendo orgulhoso naquela área. Então, peça a Deus humildade, faça uma mentoria, busque um profissional alinhado naquela área para te ajudar, porque se você não está enxergando, é porque você não sabe algo. E se você não sabe algo, está te faltando aí de conhecimento, e tudo mais, né? Certo? Toda área que eu não sei, que eu não estou tendo o resultado que eu gostaria, eu estou sendo orgulhoso nela. Então, se eu estou sendo orgulhoso nela, eu preciso de alguém que me ajude a enxergar melhor essa área, porque às vezes eu não consigo enxergar. Então, buscar ajuda também, certo? Então, até um certo ponto, você consegue ir ajustando isso, melhorando parte por parte, e você vai melhorar, com certeza. Mas se você quer melhorar com velocidade, tenha alguém para te ajudar, um mentor nessa área, certo? Um mentor que tenha resultado naquela área, certo? E se for, claro, foco, produtividade, disciplina, gestão emocional e venda, só com a gente aí que a gente resolve. Quinto passo, não comemorar. Até aqui tudo certo? Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Opa, bom, Joyce. Alguma dúvida em questão dessas que eu falei para você? Não se preparar só para os momentos bons, mas para os ruins. Ou seja, cada passo que você faz, claro, gente, que para o bolo do sucesso, para a receita final do sucesso, claro que a gente tem vários ingredientes. Eu estou simplificando como pode. Se você fazer isso, vai dar certo, né? E realmente, você vai melhorar, mas claro que para um resultado final muito bacana, são vários ingredientes. A gente precisa agregar todos eles, né? Não só isso. Não, sozinho você não vai longe. Então, quinto passo, não comemorar. Qual que é o erro de muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que têm a síndrome do campeão? O que que é a síndrome do campeão? É aquela pessoa insatisfeita que fica, termina uma meta, vai para outra, termina uma meta, vai para outra, termina uma meta, vai para outra. Ele é insaciável, tipo, ele anseia por vitória, só que a vida dele é só essa luta. Ele não consegue parar e comemorar, parar e agradecer, parar e, nossa, muito obrigado, nossa, eu estou feliz, cada vez eu fico mais feliz. Não. Ele tá sempre. A felicidade dele é só a próxima vitória. E muitas vezes ele não consegue aproveitar o processo. Não consegue ser feliz nesse processo. E a gente chama esse cara o quê? Da síndrome do campeão. É como se ele quisesse dar orgulho para alguém, dar orgulho para a família, dar orgulho para uma pessoa que ele ama, dar orgulho, exemplo, para a esposa, para o filho. Eu quero ser uma pessoa que dá orgulho. E por isso eu preciso ser a melhor pessoa possível. Na verdade, ele nem está pensando em ser a melhor pessoa possível, mas ter as maiores vitórias. E aí ele se estressa, se cansa demais, se cobra demais a ponto de se espremer, assim, de se cobrar um tanto que ele quase não aguenta. Então ele vai começar a perder a qualidade de vida, certo? E só focar em ter resultado. É aquele cara que, ou aquela mulher, hoje está acontecendo muito, principalmente está uma febre entre as mulheres, e simplesmente focar só na vida profissional, né? E esquecer o resto. Então, normalmente, essas pessoas, 99% dessas pessoas, não, coloca 95, não 90. 90% mais ou menos dessas pessoas. Douglas, que dados você está pegando? Estou pegando os dados dos meus clientes, meus pacientes aqui, né? Que a gente tem centenas de alunos. Eu tenho centenas de alunos. Eu não estou falando isso aqui da boca para fora. Graças a Deus, hoje eu tenho centenas de alunos, então a gente já tem dados sobre resultado de alunos, né? Então, mais ou menos 90% ali das mulheres, elas estão com essa questão da síndrome do campeão. Os homens estão diminuindo a síndrome do campeão. Estão conseguindo observar mais a sua vida pessoal, começar a pensar mais no casamento, mais em se tornar uma pessoa de valor, né? E agora só que está acontecendo uma pandemia entre as mulheres, elas são mais focadas, elas são as principais experts em olhar o ser, em olhar todo o contexto, elas são muito melhores que os homens nisso. Muito melhores, só que está acontecendo uma crise agora de todo mundo só focar na vida profissional e esquecer a vida pessoal. Então, nesse momento, quando a pessoa coloca o seu valor no seu trabalho, tem uma coisa muito errada com ela. Ou seja, minha identidade é a minha profissão, minha identidade é o quanto eu consigo produzir, minha identidade é meu sucesso profissional. Então, a pessoa começa a fazer isso, ela começa a perder a identidade, ela começa a se cobrar sempre, a ganhar mais e ainda mais com as redes sociais. O nível de competição, de de exigência consigo mesmo começa a aumentar muito mais. Então, é aquela pessoa que, vou dar exemplo. Ah, eu acabei de ganhar mais dinheiro, mas tem uma pessoa lá andando de Ferrari. Poxa, preciso chegar lá, preciso. A pessoa acabou de comprar um apartamento ali à vista, né? Respira um pouco, eu vou tomar água. Eu comprou um apartamento à vista. E o que que eu fico? Me cobrando, me cobrando. E vai acabar isso? Óbvio que não vai acabar.
Sempre vai bater uma meta e vai para outra, sai de uma meta e vai para outra, sai de uma meta e vai para outra. Só que isso traz um nível de insatisfação para sua vida que você fica insuportável, você vira um chefe insuportável, um par amoroso insuportável, um amigo insuportável, que só tá pensando em uma coisa na vida. E eu sei que ter um hiperfoco em faturar mais é importante e faz parte do seu processo, mas se sua vida for só isso, a sua vida se vira um miserável, você só tem dinheiro e mais nada, você só tem isso e mais nada. Não vou colocar miserável, não vou ser tão dura assim, mas a sua vida ela ficou pobre. Você só tem uma área da vida, das duas que a gente cuida, né? Você esqueceu todo o resto da sua vida e você vai descobrir depois que as coisas mais baratas da vida se pagam em dinheiro. Porque as coisas mais caras da vida, eu tô falando que você não deve ter dinheiro? Não, eu tô falando que você tem que ter abundância de dinheiro, o máximo de dinheiro que você quiser, o máximo de dinheiro que você puder, entende? Tanto que no meu quadro dos sonhos ali tá minha plaquinha ali de bater R$ 1 milhão só com o produto da mentoria em grupo. Entende? Quero bater meu milhão, depois que eu bater milhão, eu quero bater mais, e outro, né? Quero, como eu falei na live de ontem, quero ter 6 filhos, 6, 7 filhos já pagando o seguro e plano de saúde para todo mundo, né? Tenho sonhos grandes, quero fazer muita grana e cada vez mais abrir outras empresas, não só as que hoje, né, como a Propósito Claro ou a Marketing com Propósito. Quero fazer muito mais. E falo para as pessoas, você tem que fazer tanto dinheiro que só os seus investimentos eles cobrem todo o seu custo de vida. Mas o que eu estou falando é que você não pode só ter isso. Entende? Você tem que ter abundância financeira, você tem que ser rico sim. Entende? Você tem que buscar riqueza sim. Só que isso não pode ser a única coisa da sua vida. Não pode ser. Quando você coloca toda a sua vida só uma área, só na área profissional, a sua vida ela fica muito escassa. Você perde uma das melhores experiências da vida humana, que são as relações, que são várias outras questões da vida, né? Tá animando, Douglas? Então, quando você foca só numa área, você se torna pobre. Então, por isso você tem que cuidar de várias áreas. Então, você tem que, sim, buscar na vida financeira essa riqueza, essa prosperidade, sem deixar as outras áreas, que a gente falou ontem, né, de ecologia. Construir uma área sem perder as outras áreas. Então você tem que sim bater, se você quiser, claro, cada um com a sua meta. Se você quiser bater o seu milhão, você bate o seu milhão. Se você quiser crescer, esse é um foco que eu acho muito importante. Todo mundo tem que ter um tipo de prosperidade, um tipo de renda passiva, ou seja, investimentos que custem que cubram o seu custo de vida. Já falei para o pessoal que não investe, que não tem o seu pé de meia, para custear segurança e liberdade da sua família, também está sendo inconsequente. Só que aquela pessoa que só pensa no dinheiro e não pensa na afetividade da sua família, da sua vida, das suas relações, também está sendo inconsequente. Vai ser que nem o Albert Einstein lá, rico, conhecido no mundo inteiro, e antes de morrer não tinha alguém nem para limpar a bunda dele. Nem a família dele estava lá do lado dele, né? E todo mundo esqueceu ele, estava lá no hospital, uma enfermeira que ele nem sabia o nome que limpava a bunda dele. Então nenhum familiar estava ali do lado, não teve ninguém para ajudar. Por quê? Uma pessoa que focou totalmente na vida profissional, né? E esqueceu todo o resto. E aí cria essa falta muito grande, cria esse buraco muito grande na vida da pessoa. Então, o que que a gente vai colocar para a pessoa não se tornar assim? A gente vai colocar duas coisas, que é momentos de comemoração. Eu vou fazer uma meta, eu vou dividir essa meta e vou comemorar esses pontos que eu realizei. É como se eu chamasse para você, olha, imagina que a gente estivesse no sul e eu falasse para você, olha, vamos até o Nordeste, vamos fazer uma viagem do sul até o Nordeste, certo? Ou até o Norte. E aí você me fala assim, nossa, que bacana. Então, imagina que a gente é, vai fazer uma viagem, a gente vai parando a cada estado, a cada cidade, a gente para numa feira, come uma comida diferente, para num restaurante, come uma comida diferente, para no hotel, dorme lá, aproveita a cultura da cidade, vai fazendo várias pausas, do sul até o nordeste, ou até o norte. É uma viagem legal, uma viagem Brasil todo, passando por vários lugares turísticos do Brasil, passo a passo, comendo comidas diferentes, em hotéis diferentes, lugares turísticos. É interessante, é muito gostoso. Agora se eu falo para você assim, olha, vamos pegar o carro, a gente vai entrar no carro, a gente só vai descer no carro agora quando a gente estiver no norte. A gente vai dirigindo sem pausa. O que aconteceu? Essa viagem se tornou horrível, horrível, entende? Eu posso pegar o pessoal até do triatlo lá e colocar assim, ah, vamos fazer uma corrida
em Minas Gerais. A gente vai de um ponto a outro de Minas Gerais, que é um dos maiores estados do Brasil, né? É o estado que mais tem cidade no Brasil. Vamos lá. Vamos pegar de um ponto a outro de Minas, andando e parando nos lugares. Se a gente for parando, descansando, almoçando, em hotéis, ponto turístico, fica ótimo. A gente caminha ali algumas horas por dia, 3, 4 horas por dia, e para, descansa e aproveita. Para, descansa e aproveita. Agora, se eu for tentar fazer isso de uma vez só, se torna insuportável. Se torna insuportável. Certo? Então é a mesma coisa com as metas. Se você coloca essa meta, eu vou ser feliz, eu vou descansar depois que eu bater o meu milhão, depois que eu bater 10 mil, depois que eu bater a minha meta, como que se torna a sua vida? Insuportável, difícil. Ninguém aguenta ficar perto de você. Entendeu? Você não consegue aproveitar o processo, e a maioria da sua vida é processo, não é meta. Por isso aquela pessoa que ela só fica feliz quando ela bate o dia, só no dia que ela bateu a meta, ela tem uma vida totalmente infeliz com momentos de felicidade. É diferente de uma pessoa que é feliz e tem momentos de dificuldade e de infelicidade. Entende? Por isso você tem que aproveitar o que? O processo. Então você vai fazer o quê? Você vai colocar pontos de descanso, pontos de comemoração entre as suas metas. Vai fazer uma meta grande. Vou separar essa meta em projetos, vou dividir esses projetos em pequenos passos. Eu vou comemorar esses pequenos passos. Eu falo para o pessoal sempre fazer o seguinte: se você está com dificuldade de comemorar, tira um dia da semana, um dia do mês para comemorar. Vou fazer sábado à noite, a gente vai comemorar em família, uma vez no mês que a gente vai tirar aquele dia para fazer uma comemoração, para comer uma pizza, para ir no restaurante, a gente só vai comemorar e agradecer o que aconteceu naquele mês. Então, isso vai ajudar você a manter o hábito. Por isso, você desanima estudando, trabalhando, não cresce. Claro que você está desanimado, você nunca comemora. Na sua vida, na prática, parece que você nunca não está crescendo mesmo. Se cobra, se cobra, se cobra, termina o meta, chega a outra meta. Então, na sua vida, na praticidade, na vida emocional, parece que você não está crescendo, só se cobra. Então, você tem que tirar esses momentos para agradecer, para colocar marcos no seu crescimento, para você sentir que você está crescendo, para você se realmente desenvolver e conseguir manter a motivação, o ânimo, entendeu? Para você conseguir ter o foco, a disciplina e essa produtividade a longo prazo. Senão faz aquilo, eu começo uma coisa, pô, estou super animado, regaço, depois eu caio lá embaixo. Então eu animo e caio, e desanimo. Eu começo várias coisas e não termino. Por quê? Porque você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. Você começa a dar um tiro, começa a correr e não quer fazer pausas. Você está pensando assim para curto prazo. Você não foi ensinado, não aprendeu a fazer um processo a longo prazo. Por isso você desiste. Mas você está aprendendo aqui agora. Certo? E claro, se quiser conhecer mais, te convido para a mentoria Propósito Claro, claro, lá também. A gente tem uma turma só de empreendedores lá que a gente foca em processos a longo prazo também, certo? Só que lá a gente faz um planejamento de 20 anos. Então, comemorar. Então, o que você vai fazer? Colocar entre as suas metas, você vai colocar momentos de comemoração, certo? E qual que é a segunda coisa que você vai colocar? Momentos de descanso. Ou seja, momentos de hobby, de cuidar da sua vida pessoal, de fazer uma coisa que você gosta. Vai ler um livro, vai pintar. Vai assistir uma coisa, não fica só focado ali, não, porque senão isso vai acabar totalmente com a sua vida relacional e com a sua cultura. Aquela pessoa que eu só sei falar de número, eu não sei, eu não consigo ver um quadro, eu não consigo apreciar a arte. Então, é aquela pessoa que tudo que são habilidades, né, relacionais, habilidades humanas, criatividade, gentileza, amabilidade, ela não dá valor. Porque ela parou de reconhecer o valor, ela parou de reconhecer isso, ela não sabe nem o que, que é mais. Ela só dá habilidade, ela só reconhece hard skills, né? Habilidades ali de, poxa, de fazer acontecer, de foco, ou o que o pessoal tá falando hoje bastante aí, né? Habilidades da energia masculina, como o pessoal fala. Não gosto de usar esse termo, mas comportamentos ligados à construção, a dinheiro, e esses comportamentos ligados a simplesmente o aprofundamento do ser humano, a sua arte, a sua competência, a sua vida interior, as suas relações, as pessoas não estão dando valor. E o que acontece? Acontece simplesmente um estilo de vida totalmente disfuncional, totalmente infeliz, né? Então eu vou fazer uma pergunta para você. Você preferia ter o dobro de dinheiro que você tem hoje ou você preferia, sei lá, é, ter uma vida relacional muito bem resolvida, amar, se sentir amado, ter um grupo que totalmente apoia você, uma família que apoia você?
né? Então são habilidades diferentes para você criar uma família que apoia você, um par que apoia você, uma família feliz, filhos saudáveis, boas amizades, um ambiente totalmente acolhedor, positivo, motivador. Dentro da empresa ou fora da empresa, você precisa de habilidades que são humanas, não habilidades relacionadas aos relacionamentos, à profundidade interior, a lidar com o outro, resiliência, paciência, amabilidade, gentileza, e não só habilidades como foco, disciplina em simplesmente resolver tarefas, certo? Não habilidades só matemáticas. E aí você cria uma vida de qualidade, não só dinheiro na conta, porque depois de 50 mil, que na verdade nem depois de 50 mil, né? Depois que suas contas já estão pagas, quase a sua felicidade não muda. Sabia disso? Aquele estudo que eu falei ontem, né, do psicólogo húngaro, Mihaly Csikszentmihalyi, ele coloca o nome dele é estranho, né? Mihaly Csikszentmihalyi. Falei nos 3 dias da live para se decorar. Ele coloca que esse estudo, né, que depois que a pessoa pagou as contas dela, as contas estão pagas, o tanto que você ganha, não vai influenciar muito assim na diferença da sua felicidade. O que vai influenciar são outras coisas, né, como a sua capacidade ali, claro, de ter foco, de ter uma família bem realizada, de conseguir iniciar e terminar uma coisa, de fazer tarefas que você sente tem significado, que você se sente desafiado. São várias questões, né, que são que agregam porque a felicidade é um estado de espírito, né? E não só ali uma questão que você consegue mensurar através do tanto que você tem. Não tem nada a ver. Tanto que algumas pessoas com 16 anos, ou seja, na idade que tinha menos dinheiro do que tem hoje, muitas vezes estavam mais esperançosas com a vida do que está hoje. Então não tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com é multifatorial. Sua qualidade de vida e sua felicidade tem vários motivos diferentes aí dentro da sua perspectiva. Por isso a gente cuida de várias áreas diferentes. Por isso, como eu falei na live de hoje, eu não ajudo as pessoas só a fazerem mais dinheiro, eu ajudo as pessoas a serem mais felizes e com isso elas precisam cuidar de várias áreas da vida inclusive relacional, produtividade, gestão emocional, foco e disciplina. Certo? Gente, alguma dúvida? Se caso alguém queira ter a vida, ter a sua situação analisada profundamente por mim ou por uma pessoa da minha equipe, certo? É só mandar mensagem no meu direct ou comentar o código A01, certo? Que eu vou mostrar para você os próximos passos para você ter a sua situação avaliada por mim ou por uma pessoa da minha equipe, certo? E lá nessa avaliação a gente faz um diagnóstico de o que você está vivendo, anota as suas metas e faz todo um planejamento para você resolver suas travas e para você alcançar suas metas. Todo um planejamento para você ter mais foco, mais disciplina e alta performance, certo? Para você ter isso, só tocar no link da bio, certo? Preencher a sua ficha ou comentar aqui A01 ou mandar no direct para mim que gostaria de fazer essa análise. Então, tanto assim, ou quiser conhecer também as mentorias Análise da Vida, que a gente cuida toda a gestão emocional, faz um mapa de como funciona a sua mente pelo formato do corpo, cuida de várias áreas diferentes da sua gestão emocional, da sua vida pessoal. Propósito, claro, que a gente vai cuidar do seu propósito de vida, ou seja, por que você acorda de manhã, o que que te motiva, o que que te move. A gente ajusta essa questão de propósito, planejamento para você, ou seja, o que é critérios, fazer metas, alta performance, agenda, ou o VAC, que é de vendas com análise corporal, certo? Gente, por hoje é isso. Certo? Semana que vem a gente volta aí. Amanhã eu não vou trazer mais uma live, porque amanhã, sexta-feira, é dia de mentoria com a turma das mulheres. Aí a gente tem uma. Quem quiser participar também, a gente tem uma turma somente de mulheres que querem ter mais foco, disciplina e produtividade, que é a turma de sexta-feira à noite. Então amanhã a gente vai tá com elas aí, certo? Então semana que vem a gente volta, certo? E tudo de bom para vocês. Se tiver uma dúvida, só mandar para mim, que estarei à disposição para ajudar vocês aí. Espero vocês terça-feira, acho que segunda ou terça-feira eu vou estar aqui de novo com a live às 9h30 em ponto. Então, clica no meu perfil, coloca ativar as notificações para você não perder, certo? Eu espero você semana que vem. Se tiver algum tópico que você queira que eu traga na mentoria também, só dizer. Até mais, ótima noite para vocês.